revisão da divisão, né? Nós estudamos divisão, agora vamos fazer a revisão. Portanto, eu digo que é uma revisão da divisão. Joga na tela. Vamos lá, estou viajando aqui. Então, nós vemos o quê? Divisão celular. Nós temos aí os dois tipos de divisão celular, chamado mitose e meiose. Tá bom? São os dois tipos de divisão celular. Um é equacional, ou seja, ele simplesmente gera volume, ele pega uma e faz outra, tá bom? No caso da mitose, uma célula acaba dando origem a duas. Na meiose, uma célula acaba dando origem a 4. Ah, professor, mas na meiose é mais. A meiose gera mais células que a mitose. Por que ela é reducional e a mitose é equacional? A gente está falando de conteúdo genético, a gente está falando de cariótipo, tá, pessoal? A mitose, ela pega uma de 46 e transforma em outra de 46. Ou seja, ela simplesmente soma. A meiose não, ela pega uma de 46, tudo bem, ela gera 4 células. Mas essas células têm apenas a metade dos cromossomos. Então, em se tratando de genética, de genótipo, ela está, de conteúdo genético, ela está reduzindo, tá? Então, nós temos a prófase, tanto na mitose quanto na meiose, né? Tá? Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, a citocinese, tá bom? Em ambas as situações, a prófase vai ocorrer ali o desaparecimento da carioteca, vai acontecer a condensação dos cromossomos, a metáfase, esses cromossomos vão ser pareados na placa equatorial da célula e cada cromátide irmã vai ser puxada uma para o outro lado, tá bom? Que é a fase da anáfase, tá? A telófase vai ocorrer, então, a finalização desse processo, o desaparecimento dos fusos acromáticos, enfim, e a citocinese vai ser a divisão. Na meiose vai acontecer tudo isso que eu acabei de falar. Porém, tem a meiose 1, vou colocar aqui meiose 1, e meiose, vou colocar 2 assim, tá? E meiose 2. Na reducional, na meiose 1, que é o que eu chamo de, assim, ela que é de fato a meiose, uma célula de 46 cromossomos, ou seja, uma célula 2N, ela vai ser reduzida a 2 células N. Ponto. Beleza, reduziu. Isso foi a meiose, de fato. Agora, na fase de meiose 2, vai acontecer o quê? Essas 2 células que foram geradas na fase reducional, agora sim, cada uma delas vai dar origem a 2. Lembra da mitose? Uma célula dá origem a 2. Então, essas 2 células, cada uma delas, vai dar origem a 2. Então, ela vai passar por um processo agora de mitose. Só que essa fase de mitose aqui, ela é chamada de meiose 2, que é a segunda fase do processo de divisão celular meiótico. Beleza? Então, por isso que a gente diz que a meiose, ela tem uma fase reducional, que é uma fase de fato onde a célula 2N vai ser transformada em célula N, uma célula 2N vai dar origem a 2 células N, beleza, meiose reduziu. Agora, na fase equacional, cada uma dessas células N, produzida lá na meiose 1, agora cada uma delas vai dar origem a 2 células iguais, né? Iguais a cada uma, digamos assim, né? Então, vai ser uma fase equacional, onde não vai haver perda genética, não vai haver perda de nenhuma característica. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Vamos lá para a nossa atividade, que eu quero ver se você aprendeu direitinho. E se você, de repente, vacilou, não pegou ali alguma coisa, na atividade a gente sempre explica mais alguma coisa e você vai conseguir, eu tenho certeza. Vamos lá. De volta agora com a nossa atividade. Estamos falando de quê? De divisão celular. Para você estar aí desse tamanho que eu estou vendo, ou para eu estar aqui desse tamanho que você está vendo, eu tive que desenvolver o meu organismo, né? Afinal de contas, eu nasci pequenininho e agora eu estou maior. A mesma coisa é você, a mesma coisa é o seu irmão, a mesma coisa é o seu gato, a mesma coisa é o seu cachorro, a mesma coisa é uma formiga, enfim. Existem evoluções
físicas no nosso organismo. E esse crescimento tecidual é promovido por divisões celulares. E se você está aí vivo, é porque você também um dia foi um espermatozoide. E para o organismo do seu pai produzir um espermatozoide, né, é preciso o quê? É preciso que ele tenha passado por um processo também de meiose dentro do corpo dele. Tá bom? Então, entendeu, né? Eu expliquei tudo isso aí durante a aula. Espero que você tenha conseguido pegar. Vamos para a nossa atividade agora. Bom, questão número 1. Tá? A questão número 1 diz assim. O ciclo celular é caracterizado por eventos de suma importância. Intéfase e divisão celular. Lembra da intéfase? Fase G1, fase S, fase G2? Tá? Mas a gente só estudou aqui, a gente só falou sobre prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá bom? Assinale a alternativa que corresponde às principais etapas deste que caracteriza a fase de intéfase, respectivamente. Pessoal, toda vez que eu vou falar de atividade com vocês, eu me empolgo no enunciado e acabo falando antes a resposta, mas sem querer. Eu vou explicar o enunciado e dentro da explicação que eu dou do enunciado, eu já dou a resposta. Então, se você se ligou no que eu falei, eu já expus aqui a resposta. Então, assim, lá antes do processo de divisão celular, onde a gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, antes disso, existe uma fase, que eu até mostrei, tinha tipo um gráfico pequeno, que eu deixei mostrando na tela e falei sobre a questão do DNA, por que ele precisa se replicar, né? Essa que a gente chama de intéfase, que vem antes desse processo aqui, tá bom? Essa intéfase, ela tem 3 divisões. Ela tem a fase tal e fase tal. Qual dessas alternativas está apontando corretamente, respectivamente, na ordem correta, a fase da intéfase? Seria a fase A, aliás, seria a letra A, fase G1, fase S, fase G2? Seria B, prófase, metáfase e fase G1? Prófase e metáfase fazem parte da mitose e da meiose, elas não fazem parte da intéfase. Elas já estão aqui, ó. Tá bom? Então, fase S, anáfase também não. Anáfase é uma fase da mitose e da meiose também. Diacinese, muito menos. Anáfase, aqui não. Aqui só tem fase mitótica e meiótica. Prófase 1, anáfase 2 aqui também não. Então, muito provavelmente, essa resposta vai ser a letra A. Com certeza, pessoal. A intéfase, ela é composta pela fase G1, pela fase S e pela fase G2. É onde estão acontecendo ali, principalmente na fase S, a questão da replicação do DNA, né, e a preparação para o processo de divisão. Então, se você pegou no A a resposta, o comentário que eu fiz sobre o enunciado, se você pegou no A o que eu falei, eu dei a resposta sem querer. Beleza? Então, qual é a fase que antecede o processo de divisão celular? A intéfase. Beleza. Quais são as fases da intéfase? Fase G1, fase S e fase G2. Beleza. Isso é intéfase. Depois da intéfase, quando começa propriamente a divisão celular, aí sim, vem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Tá bom? Que são essas iniciais que eu botei aqui, ó. Tá bom? Lembrando que na meiose 2, na meiose, tem a meiose 1 e meiose 2. Dentro da meiose 1, da prófase 1, tá bom? Nós temos leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e o quê? Diacinese, tá bom? Isso é só dentro da prófase 1, na meiose 1. Se eu falo prófase 1, eu estou me referindo à meiose 1. Beleza? Então, questão número 1, letra A. Vamos para a próxima. A mitose é um tipo de divisão muito frequente entre os organismos atuais.
sejam unicelulares. Lembra que eu falei unicelulares no que diz respeito lá à reprodução assexuada? É um processo mitótico. E pluricelulares. Desta forma, cite duas características que sejam exemplo desse tipo de divisão celular. Me dá um exemplo, né, de um tipo de divisão celular que é característico de mitose. Eu lembro que até que eu falei algo sobre reposição celular, né? Células perdidas ou crescimento de tecido, isso tudo é exemplo de mitose. Então, reprodução assexuada, no caso dos... deixa eu mudar para a cor azul. No caso dos seres unicelulares, a mitose ela vem ser um tipo de reprodução. Outro exemplo, reparação tecidual e crescimento e desenvolvimento dos organismos. Tudo isso são necessários processos mitóticos. Tá bom, pessoal? Então, se você respondeu uma dessas ou duas, enfim, tá? Você respondeu da forma correta. Bebendo uma água. Vamos lá para a questão 2. Para a questão 3, né? Na fase reducional, prófase 1, lembrando, presta atenção. Interessante isso aqui. Lembrando que quando eu falo de fase reducional, eu já estou falando de meiose. Porque senão não estaria na fase. A gente sabe que quem tem duas fases é a meiose. A fase reducional, né, que é a prófase 1, ou meiose 1, que é a que tem a prófase 1, da meiose, ocorre um evento que é responsável por permitir a maior variabilidade genética. Isso ocorre devido ao... Vamos lá. Separação dos cromossomos homólogos, crossing over, separação das cromátides irmãs, pareamento dos cromossomos homólogos, duplicação das cromátides irmãs. Bom, separação dos cromossomos homólogos, né? Isso ocorre na anáfase, né? Lá da meiose, tá bom? Crossing over, o que é o crossing over? Também que a gente chama ali do quiasma. Quiasma é aquela situação em que eu disse, deixa eu até olhar aqui, eu vou falar olhando para ti. Lembra que eu disse assim, é a fase mais importante da meiose, que é a fase reducional, a meiose 1, é a fase mais importante, por quê? Porque eles se encostam um no outro. Lembra que eu falei? E isso permite com que esses cromossomos se misturem. Um acabe pegando característica genética do outro. E é isso que permite a maior variabilidade genética entre os seres vivos. É por isso que um espermatozoide meu, ele não vai dar origem exatamente a uma pessoa igual a mim, porque ele está todo misturado. Eu só tenho essa composição em mim, entendeu? Mas no momento da minha meiose, do crossing over, o quiasmas, né, é quando um cromossomo encosta no outro. E quando eles se separam, um leva um pedaço ou uma amostra do outro. Tá bom? Então, o crossing over é o X dessa questão. Já estou até te adiantando aí a resposta. Tá bom? Joga na tela aí. O crossing over, né, porque ela diz assim, ó, ocorre evento responsável por permitir a maior variabilidade. Que evento é esse que permite essa maior variabilidade? Tá? É o crossing over. Separação das cromátides irmãs. Isso aqui é na anáfase, né, tanto da mitose quanto na anáfase da meiose 2. Isso é na fase de anáfase que acontece. Cromátides irmãs, tá? Na anáfase da meiose 1, não. É cromossomos que se separam, homólogos, e não cromátides, tá bom? D. Pareamento dos cromossomos homólogos. Nós temos isso aqui também na metáfase da meiose 2. Tá? Dos cromossomos homólogos da meiose 2. Tá? Deixa eu ver aqui. Duplicação das cromátides irmãs, enfim.
Aqui não. Letra B, crossing over, tá? Vocês também vão ouvir falar sobre isso como quiasmas. Analise a figura. Vamos lá, questão 4. Nós temos aqui, lembra que cromátides irmãs é o quê? É anáfase, tá bom? Cromátides irmãs é na anáfase da mitose, geralmente, tá bom? Então, mas vamos lá. Diante dessa, podemos afirmar que se trata da anáfase da mitose, se trata da metáfase da meiose, se trata da telófase 1 da mitose, se trata da anáfase 2 da meiose, né? Se trata da prófase da mitose. Então, aqui a gente tem uma situação que dá para confundir. Isso acontece, né, na anáfase, essa separação, tá, da mitose e na anáfase da meiose 2, tá bom? Por que eu sei que isso aqui se trata da anáfase da meiose 2? Porque eu já sei que eles estão misturados. Se eles estão misturados, isso quer dizer que isso é meiose e não mitose. Na mitose não tem mistura, variabilidade genética. Uma célula simplesmente é transformada em outra, igual, em outras duas iguais. Então, a partir do momento em que eu percebo que já tem mistura, ou seja, isso aqui já sofreu crossing over, já teve o quiasma, um já encostou no outro, então está se tratando aí da anáfase da meiose e não da mitose, entendeu? Então, nesse caso aqui, se trata da anáfase da meiose 2. Por que não é não é... Não, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá bom? Então, letra D de dado. Cinco. A meiose, né? A meiose caracteriza-se pela ocorrência de apenas uma duplicação do material genético para cada 2 divisões nucleares e é responsável pela formação de células haploides, células N, a partir de células diploide. Em relação a esse tipo de divisão celular, assinale verdadeiro ou falso. O crossing over ocorre na prófase da meiose 1 e caracteriza-se pela permuta entre os segmentos das cromátides irmãs do mesmo cromossomo, né? Falso. Próxima. A redução pela metade do número de cromossomos deixa eu explicar só uma situação aqui. Ela é falso, né? Cadê? O senhor ocorre pela prófase de 1, caracteriza-se pela permuta entre os segmentos das cromátides irmãs, das cromátides não irmãs, tá bom, pessoal? Por isso que esse aqui não é. Ele está quase todo certo, mas ali ele está errado. A redução pela metade do número cromossômico confere à meiose uma importância fundamental na manutenção do número constante de cromossomos da espécie. Verdadeiro. A meiose ocorre durante o processo de produção das células reprodutivas e possibilita o aumento da variabilidade genética dos seres vivos. Sim. A primeira divisão meiótica é reducional, enquanto a segunda é equacional, já que a partir delas são formadas 2 células diploides, né, e 4 células haploides, respectivamente. Não, isso aqui é falsa. Na fase reducional, uma célula diploide dá origem a 2 células haploides e cada uma dessas células haploides dá origem a mais 2 haploides. Portanto, isso aqui está errado. Beleza, pessoal? Então, olha aqui para mim. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa atividade do dia, tá? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu gostei muito, apesar de eu falar demais, né? Mas eu gostei muito desse assunto. É um assunto que eu gosto de viajar e gosto de discutir ele. Beleza? Então vamos lá. Até a próxima.